Eu nunca acreditei nas histórias que meu avô contava sobre os devotos da Irmandade do Silêncio. Ele dizia que eles faziam peregrinações à capela abandonada na Serra do Talhado, sempre na lua nova, e que não se ouvia um único som vindo de dentro, apenas o cheiro de cera, e algo doce quase enjoativo no ar, depois que partiam. Fui pesquisador de campo de antropologia na universidade, e, em 2017, decidi que meu trabalho de conclusão seria desmistificar essas lendas. A subida pela estrada de terra era traiçoeira, e o GPS falhou completamente depois de certo ponto. Encontrei a capela ao cair da noite. Era uma construção de pedra e barro, com uma única porta de madeira podre e uma janela pequena, sem vidros. O silêncio era de fato absoluto. Nem insetos. Decidi montar minha barraca a uns 100 metros dali, atrás de um aglomerado de pedras, de onde tinha uma visão clara da entrada. Meu plano era gravar em time-lapse a noite toda. Por volta das 11 da noite, comecei a ver luzes tremulantes, se aproximando pela trilha oposta à que eu havia usado. Eram lanternas de querosene, carregadas por figuras vestidas com mantos escuros e longos. Eles se moviam em fila indiana, sem trocar uma única palavra. Entravam na capela, um a um. Contei 12. A porta fechou-se. Eu senti um frio na espinha, mas me agarrei à razão. Era algum grupo religioso excêntrico fazendo um culto noturno, talvez espíritas, ou uma seita católica dissidente. Meu equipamento de áudio, sensível, captava apenas o farfalhar dos mantos e o vento. Nenhuma voz, nenhum cântico, nada era desconcertantemente silencioso, exatamente como a lenda descrevia. Após cerca de 1 hora, a porta se abriu. Eles saíram na mesma formação, mas agora carregavam algo. 2 deles sustentavam uma espécie de padiola, coberta por um pano branco, que parecia pesada e maleável. Seguiram pela trilha que descia o outro lado da serra. A curiosidade profissional venceu o medo. Desmontei rapidamente a barraca, deixando apenas a câmera principal apontada para o local, e decidi seguê-los à distância, usando os arbustos como cobertura. A trilha levou a um pequeno cemitério antigo, que não estava em nenhum mapa. Eles se reuniram em torno de um túmulo aberto, uma cova fresca. O ritual que se seguiu não foi de violência, mas de uma solenidade gelada. Sem palavras, eles depositaram o conteúdo da padiola na cova. O pano branco escorregou por um momento, e à luz das lanternas eu vi. Não era um corpo, eram figuras de cera, modeladas com detalhes humanos, assustadoramente realistas, vestidas com roupas comuns, de gente da cidade. Uma delas tinha o rosto que eu juraria conhecer, de uma foto de jornal antigo sobre uma pessoa desaparecida. Foi quando eu pisei em um galho seco. O som ecoou como um tiro na quietude. As 12 figuras, em perfeita sincronia, viraram suas cabeças para exatamente o ponto onde eu estava escondido. Nenhum rosto era visível sob os capuzes, apenas escuridão. Eles não se moveram, não fizeram um gesto ameaçador, apenas olharam. Foi o olhar mais aterrorizante da minha vida, porque era vazio de qualquer emoção humana reconhecível, menos nem raiva, nem surpresa. Era como ser observado por estátuas conscientes. Eu congelei. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Depois de uma eternidade de segundos, eles, ainda em silêncio, voltaram-se para a cova e começaram a cobri-la com terra, ignorando-me completamente, como se eu fosse um detalhe insignificante da paisagem. Tropeçando, e corri desesperadamente de volta para onde deixara meu equipamento. A câmera ainda estava gravando. No playback, o time-lapse mostrava a cena toda, a chegada, a saída, minha partida para segui-los. Mas na hora em que eles saíram da capela com a padiola, a imagem digitalizou por um instante. Quando voltou ao normal, havia uma terceira figura ao meu lado, atrás das pedras, onde eu estivera escondido. Uma figura de manto escuro, parada, observando-me, enquanto eu observava o culto. Ela não estava lá quando eu estava lá. E no frame exato em que o galho estalou na minha filmagem de segmento, a figura na tela levantou lentamente um dedo em frente onde estaria a boca, sob o capuz. O gesto universal para silêncio. Nunca publiquei meu trabalho. Deleto qualquer foto ou vídeo que tirei naquela noite, mas eles sempre reaparecem em pastas ocultas do meu computador, ou como rascunhos salvos automaticamente em nuvens que eu não lembro de usar. E desde então, em toda noite de lua nova, eu acordo exatamente às 3 da manhã, com um cheiro doce e enjoativo de cera queimada entrando pelo meu quarto, e a sensação inabalável de que fiz uma promessa de silêncio naquela noite. Uma promessa que não me lembro de ter feito, mas que estou sendo lembrado de cumprir. Minha vida era a estrada. Como caminhoneiro por 15 anos, achava que já tinha visto de tudo na BR-116, até aquela noite de março de 2012. Eu vinha carregado de grãos, indo do Piauí para a Bahia, e uma forte chuva me forçou a parar num trecho particularmente deserto.
perto da divisa. Não havia postos de gasolina, só uma antiga casa de apoio para caminhoneiros, abandonada há anos, com o telhado parcialmente desabado. Decidi que era melhor esperar o temporal passar dormindo no banco do carona, já que a cabine do meu caminhão era espaçosa. A chuva batia no metal como 1000 tambores. Estava quase pegando no sono quando vi os faróis. Um carro antigo, um modelo dos anos 80, parou a cerca de 50 metros na frente do meu caminhão, no acostamento. As luzes se apagaram. Pensei que fosse outro motorista buscando abrigo. Fiquei alerta, é claro. A região era conhecida por assaltos. Minutos se passaram. Ninguém saiu do carro. A chuva diminuía para uma garoa fina, e a escuridão era quase total. Foi quando a porta do motorista do carro antigo se abriu. Uma figura saiu. Não dava para ver detalhes, apenas uma silhueta. Ela andou até a frente do carro e ficou parada, de frente para o meu caminhão, apenas olhando. Meu sangue gelou. Peguei meu celular para ligar para a polícia rodoviária, mas não havia sinal. Decidi então ligar os faróis altos do caminhão, direto nela, para ver quem era e talvez assustá-la. A luz potente iluminou a cena. Era uma mulher. Vestia um vestido branco encharcado e suco de barro. Seu cabelo estava todo despenteado, cobrindo parte do rosto. O mais perturbador não era sua aparência, mas sua postura. Ela estava absolutamente imóvel, os braços caídos ao lado do corpo, e seu rosto, onde era visível, não tinha expressão nenhuma. Não era hostil, nem suplicante. Era vazio, como uma boneca de porcelana quebrada, e seus olhos refletiam a luz dos faróis de um modo não natural, como os de um animal na mata. Nós ficamos assim, eu iluminando ela encarando meu caminhão, por um tempo que pareceu uma hora. O medo foi dando lugar a uma preocupação genuína. Seria uma vítima de acidente? Alguém em estado de choque? Com cautela, abri a porta da cabine, mas não desci. Gritei: "Oi, precisa de ajuda?" Minha voz pareceu ser engolida pela noite úmida. Ela não reagiu, não moveu um músculo. Então, lentamente, ela levantou um braço, não para acenar, mas apontando para algo atrás do meu caminhão, para as trevas da estrada de onde eu tinha vindo. Instantivamente, virei-me para olhar pelo retrovisor lateral. Não havia nada, apenas estrada molhada e escuridão. Quando olhei de volta para frente, em menos de um segundo, ela havia desaparecido. O carro ainda estava lá, porta aberta, mas ela não estava mais na frente dele. Desci do caminhão, com uma chave de roda na mão, o coração batendo no pescoço. Cheguei perto do carro. Estava vazio. Chave na ignição, bencos vazios. Um cheiro mofado e doce. Não havia pegadas na lama macia ao redor, a não ser as minhas. Era como se a mulher estivesse evaporando. Voltei correndo para o caminhão. Tranquei as portas e resolvi seguir viagem, mesmo com a chuva, preferindo o risco da estrada àquele lugar. Ao passar pelo carro abandonado, joguei um último olhar. No banco do passageiro, iluminado brevemente por meus faróis, havia um casaco de bebê sujou. E anos depois, em um posto de gasolina, eu comentava essa história com outros caminhoneiros mais antigos. Um deles ficou pálido. Ele me disse que na década de 80, houve um acidente fatal naquele exato quilômetro. Uma jovem grávida, à noite, perdeu o controle do carro na chuva e capotou. Ela foi encontrada morta, ainda com o cinto de segurança, a poucos metros do veículo. A criança não sobreviveu. Os socorristas relataram o quão estranhamente sereno e intacto o rosto da mulher parecia, apesar da violência do acidente, e disseram que o primeiro policial a chegar ao local jurou ter visto uma figura de vestido branco do e ilesa, apontando para o local do impacto, antes de simplesmente não estar mais ali. Ele me olhou nos olhos e disse: "Ela não estava te ameaçando, rapaz. Ela estava te avisando. Naquela noite, naquela chuva, se você tivesse seguido virada na hora que planejou, você teria acabado igual a ela. Você parou porque ela apareceu." Apertei as mãos no volante, lembrando do casaco de bebê no banco. Ele tinha razão. Minha parada forçada pela chuva foi o que me salvou. E aquele gesto de apontar não era para o nada atrás de mim. Era um aviso sobre o que estava à frente, na curva que eu não conseguia ver. A estrada é cheia de fantasmas, mas alguns deles não estão ali para nos assustar. Estão presos no seu último momento, tentando, em um silêncio aterrorizante, evitar que nós nos juntemos a Lucas, e em 1998, eu era um estudante de geologia obcecado por formações rochosas incomuns. Foi isso que me levou, junto com 2 colegas, a uma expedição à Serra das Almas, no interior do Ceará. Nosso objetivo era estudar uma formação específica, um enorme lajedo de granito que, segundo mapas antigos e rumores locais, apresentava desenhos que ninguém conseguia explicar. Os moradores mais velhos da vila mais próxima foram evasivos quando perguntamos por direções. Um senhor, tomando sua cachaça na sombra de um pé de juazeiro, nos deu um único aviso claro: não vão lá de noite. E se virem a face na pedra, não olhem nos olhos.
Vão embora? Nós, é claro, rimos. Acreditávamos na ciência, não em superstições. Chegamos ao local no fim da tarde. O lajedo era impressionante, uma vastidão de pedra lisa e escura sob o sol poente. E de fato, havia uma figura, não era uma pintura rupestre, nem uma erosão natural comum. Era como se a própria pedra tivesse se moldado para formar o relevo de um rosto. Os traços eram grosseiros, mas inconfundivelmente humanos. Uma depressão para os olhos, um sulco para o nariz, uma linha para a boca. Era uma face colossal, talvez do tamanho de um carro, voltada para o céu. Sentimos um arrepio, mas atribuímos ao tamanho e à estranheza da coisa. Decidimos montar acampamento ali mesmo, para estudar a formação ao amanhecer com a luz ideal. A noite caiu rapidamente, e com ela, um silêncio profundo, sem sequer o som de grilos. Meus amigos, Ricardo e Ana, foram dormir na barraca primeiro, enquanto eu fazia as anotações iniciais à luz de uma lanterna. Foi quando ouvi o primeiro sussurro. Um som baixo, granulado, como se alguém estivesse falando com a boca cheia de areia. Veio da direção da face apontar e a lanterna. Nada much. A pedra estava lá, imóvel. Abanei a cabeça, atribuindo o som ao cansaço ou ao vento em alguma fenda. Mais tarde, já dentro do saco de dormir, o sussurro voltou. Desta vez, era mais claro. Não eram palavras em português, mas uma cadência, uma entonação que soava como uma pergunta repetida. VVV. Ricardo acordou assustado. Você tá ouvindo isso? Ele sussurrou. Ana também acordou. Os três ficamos imóveis, escutando. O sussurro vinha agora de todos os lados, ecoando levemente na pedra plana. Não era uma alucinação coletiva, era real. Com coragem nascida do pavor, saímos da barraca com nossas lanternas mais fortes. A luz bateu na face de granito. E então, nós vimos, a boca da fez. Aquela simples linha na rocha estava se movendo. Lentamente, os lábios de pedra se separavam, como se a rocha fosse cera derretendo. Do interior escuro e improvável daquela fenda que se abria, o sussurro saiu mais forte, transformando-se em uma voz rouca, de pedra se moendo. Você vê, o terror nos paralisou. A formação geológica não era uma formação, era um órgão, uma boca, e estava nos falando. Ana soltou um grito abafado. Foi o que quebrou nosso estupor. Corram, eu gritei. Não pensamos em recolher o equipamento. Corremos em direção ao jipe, tropeçando nas pedras soltas no escuro. A voz não nos perseguiu fisicamente, mas o sussurro ecoava atrás de nós, misturando-se ao som de nossas respirações ofegantes. Vê, fica, vê. Conseguimos chegar ao jipe e saímos daquele lugar a toda velocidade, sem olhar para trás. No caminho de volta, em choque, não conversamos. Só quando chegamos à cidade, com as luzes da civilização ao redor, é que conseguimos respirar. A experiência nos abalou profundamente. Decidimos nunca mais voltar lá e silenciosamente concordamos em não relatar o incidente à universidade. Seriam considerados loucos. Anos se passaram. Tornei-me professor. Ricardo seguiu para a área de mineração. Ana abandonou a geologia completamente e tornou-se terapeuta. Pensava que tinha enterrado aquela memória. Até que, em 2015, um ex-aluno meu me enviou um link. Era um artigo de um pequeno periódico de espeleologia. Um grupo havia visitado o mesmo lajedo. As fotos mostravam a face, mas algo estava diferente. Os traços eram um pouco mais definidos. E ao lado da face original, na rocha lisa onde antes não havia nada, agora havia o início de um novo relevo, o esboço de outra face. E na legenda da foto, o pesquisador fazia uma observação curiosa. Formação extremamente incomum. Análises preliminares sugerem alteração mineralógica localizada, que, embora lentíssima em escala humana, indica que a rocha está, por meios ainda não explicados, se remodelando. Mais intrigantes são os relatos dos equipamentos de gravação sônica deixados no local, que captaram, em baixíssima frequência inaudível, ao ouvido humano, uma vibração rítmica constante, semelhante a uma respiração. Fechei o artigo, as mãos trêmulas. O velho da vila estava certo. Não era para olhar nos olhos, mas nós olhamos. E pior, nós respondemos ao sair correndo, ao demonstrar que tínhamos visto, que tínhamos medo, e aquela coisa seja o Axifó, um espírito da Terra, uma consciência geológica antiga, uma anomalia que não entendemos, percebeu que tinha sido vista. E pelo que a nova foto sugeria, agora, estava acordando, estava se reproduzindo. E eu sempre me pergunto, em noites silenciosas, quantas outras pessoas atraídas por artigos científicos, ou por curiosidade, estão indo lá agora? E quantas faces estarão naquela pedra daqui a 50 anos? A Terra tem memória, dizem os geólogos, mas ninguém nos preparou para a possibilidade de que, às vezes, essa memória decide abrir os olhos e começar a falar.